Oi pessoal, nós vamos apresentar o trabalho de fisiologia, o sistema digestório dos bovinos. Nosso grupo é composto por Arthur Assis, Débora Guedes, Felipe Brandão, Rafaela Silva, Ruth Rodrigues e Thaís Souza, e comandado pela professora Elaine Batista. Foi muito bom fazer esse trabalho. Nós providenciamos a maquete e aproveitamos aí para divertir um pouco também na hora da realização deste trabalho. As ideias. Não, que delícia, ó. Na hora, fresquinho, ó. Pessoal, bom dia a todos. Estamos aqui para apresentar mais um programa Fique em Casa. Eu e a Débora somos estudantes do curso de Medicina Veterinária e vamos falar do sistema digestório dos ruminantes. Débora, os bovinos são também chamados de ruminantes. O que isso significa? Bom dia a todos. Ruminar significa a mesma coisa de remastigar um alimento que já passou por uma atividade digestiva. Por exemplo, um boi que acabou de ingerir um capim, esse capim passa pelo rumen, é feita uma primeira digestão, ele é reglutido, volta para a boca, é remastigado e deglutido novamente. Débora, fala pra gente, de um modo geral, quais são os órgãos do sistema digestório do bovino? Bom, primeiramente precisamos lembrar que os bovinos são poligástricos. Eles possuem 3 pré-estômagos e um estômago verdadeiro, sendo eles os pré-estômagos rumen, retículo e omaso e o estômago verdadeiro, o abomaso. Vem aqui que eu vou mostrar. Bom, tudo começa pela boca, dentes e língua. Passando pelo esôfago, chegamos ao rumen. Depois do rumen, passamos pelo retículo, omaso e o estômago verdadeiro, o abomaso. Logo depois, passamos pelo intestino delgado e terminamos no intestino grosso. Agora nós vamos ouvir a Rafaela, que também faz parte do nosso grupo, que vai falar sobre dentes, língua e esôfago. Oi, meu nome é Rafaela e eu vou falar um pouco sobre o início do processo de digestão dos ruminantes. Ruminantes são todos os animais que apresentam capacidade de ruminar, ou seja, de regurgitar o alimento já ingerido, remastigar e fazer uma nova deglutição. Eles também são conhecidos como animais poligástricos, pois eles apresentam 3 pré-estômagos e um estômago. Exemplos de animais ruminantes são bovinos, cabras, ovelhas, cervídeos, búfalos e também camelos. O processo de digestão, ele se inicia na boca. A boca é composta pela cavidade oral, dentes, língua, lábios, bochechas e glândulas salivares. Os ruminantes, eles não possuem dentes incisivos superiores. No lugar desses dentes, eles possuem uma estrutura chamada de pulvino dentário, que se assemelha a uma almofada, e ela forma uma base para a mastigação dos dentes incisivos inferiores. Os bovinos, mais especificamente, eles apresentam 32 dentes, que se dividem na parte da mandíbula, 4 pares de dentes incisivos, 3 pares de dentes pré-molares e 3 pares de dentes molares, e no maxilar superior, eles se dividem em 3 pares de pré-molares e 3 pares de dentes molares, no total, dando 32 dentes. Os dentes, eles são importantes para prensar o alimento e também para mastigação. A mastigação é muito importante para os ruminantes, pois é ela que vai transformar o alimento vegetal em pequenas partículas para poder ocorrer a digestão de forma adequada. Os dentes, eles apresentam na sua estrutura a coroa do dente, o colo do dente e a raiz do dente, e as substâncias mineralizadoras são o esmalte, a dentina e o cemento. Também estão presentes na boca as glândulas salivares, que secretam saliva na cavidade oral. Um ruminante, no caso um bovino, ele pode produzir por dia em média de 100 a 200 litros de saliva.
A saliva ela mantém a mucosa da boca úmida e mistura o alimento também, ajuda a manter ele úmido e lubrificado. Nos bovinos e ruminantes em geral, a saliva ela possui uma função anti-espumante, que ajuda a não deixar o animal empanzinado, e também uma função excretora. Ruminantes apresentam a glândula salivar parótida, que secreta uma secreção serosa, a glândula salivar mandibular, que secreta secreções mucosas, e glândulas salivares sublinguais, que secretam secreções mistas. A faringe, ela é um órgão tubular em formato de funil e é a cavidade através da qual passa tanto ar quanto alimento. No caso da região que passa ar, é chamada de nasofaringe, e a região que passa a parte oral, orofaringe. Essa parte oral, ela conecta a cavidade oral ao esôfago e ela possui estruturas chamadas de tonsilas. Tonsilas é constituída de tecido linfóide e é rico em glóbulos brancos, o que ajuda a formar uma barreira imunológica. Existem vários tipos de tonsilas e nos ruminantes eles apresentam tonsilas sublinguais, que são bem desenvolvidas neles, a tonsila palatina, tonsila faríngea e também a tonsila tubária. Depois de passar pela faringe, o alimento é direcionado ao esôfago. O esôfago ele é um tubo muscular membranoso e elástico e ele se localiza dorsalmente à traqueia. Ele é o canal que liga a faringe ao rúmen e na região do rúmen ele é ligado pela cárdia. O esôfago possui 4 camadas: a túnica mucosa, a túnica submucosa, a túnica muscular, que é formada por músculo estriado nos ruminantes, e a túnica adventícia. Como o esôfago ele atravessa a maior parte do pescoço, atravessa todo o tórax e termina ao entrar na região do abdômen, ele é dividido em 3 partes, que é o esôfago cervical, esôfago torácico e esôfago abdominal. Em ruminantes, o lúmen do esôfago se estreita na região torácica e também na região do hiato esofágico do diafragma. E isso faz com que eles tenham uma predisposição a engasgar. Vamos ouvir também o Arthur, integrante do nosso grupo, falar sobre o rumen. Olá, tudo bem? Meu nome é Arthur e no nosso trabalho sobre os ruminantes eu vou falar um pouquinho sobre o rumen. Então, nos ruminantes, o rumen é o maior compartimento de sua digestão por completo. E basicamente, o rumen funciona como um tanque de fermentação. Ou seja, assim que o animal ingerir o alimento e ele chegar ao rumen, o alimento sofre uma fermentação muito intensa. E no rumen, ele abriga uma microbiota, e que é muito importante para ele, porque em troca de abrigo, essa microbiota ela produz enzimas, e essas enzimas vão degradar a celulose do alimento e tornando ele disponível para a digestão complementar. Vamos ouvir agora o Felipe, que vai falar sobre o retículo e o omaso. Meu nome é Felipe dos Santos Brandão. Iremos falar sobre ruminantes e eu irei falar sobre o retículo e o omaso. Falando agora sobre o retículo, ele ocupa uma posição cranial e não completamente é separado do rumen. Logo, suas funções e motilidades estão muito ligadas às do rumen. A abertura do esôfago no cárdia é comum ao retículo e ao rumen. As paredes internas do retículo estão revestidas por uma membrana mucosa expostas de inúmeras pregas, em forma de um favo de mel. Os corpos estranhos ingeridos pelo bovino, como arames, pregos e outros, ficam retidos nessas pregas, impedindo de passar para os demais compartimentos do trato digestório. Como consequência, acontece reticulites, pericardites, que são altamente indesejáveis,
para esses tipos de animais, que não raramente levam o animal a óbito. Semelhante ao rumen, o órgão não secreta nenhuma enzima, apresenta um movimento constante em sintonia com o rumen. O retículo, o alimento passa para o rumen, o alimento ainda não totalmente degradado, fermentado, ou para o omaso, alimento já fermentado, e deste para o trato digestório posterior, o abomásico e o intestino. O retículo é o principal órgão que participa do processo de ruminação. Agora irei falar sobre o omaso. O omaso localiza-se do lado direito do retículo do rumen, apresentando uma forma em esférico, contém em seu interior muitas lâminas musculares que lhe conferiram o nome popular de folhoso, folha semelhante às de um livro. Na mucosa dessas lâminas formam-se papilas, mais curtas e menos numerosas, se comparadas com as do rumen. Suas principais funções estão ligadas à absorção de águas de minerais, de ácidos graxos voláteis, redução de partículas alimentares. Algumas pesquisas apontam o omaso como órgão selecionador, ou seja, ele define se a digesta, o alimento sendo digerido, que vem do retículo rumen, está apta ou não para prosseguir para o abomáso. O material semilíquido do retículo entra no omaso pelo orifício retículo-omasal. Contrações omasais frequentes e fortes comprimem e trituram a digesta. De 60% a 70% da água é absorvida. O material de consistência mais sólida passa para o abomáso. Agora chegou a vez da Thaís, que vai falar pra gente sobre o estômago verdadeiro, o abomáso. Meu nome é Thaís e eu vou falar sobre o abomáso, ou o estômago verdadeiro, né? E também conhecido como coagulador, que é o quarto compartimento dos estômagos dos ruminantes. Ele possui uma mucosa mais úmida do que a dos outros pré-estômagos, tem pregas longas e altas. Ele se localiza ventralmente ao omaso do lado direito do rumen. A função do abomáso consiste em posterior digestão do substrato degradado parcialmente pelo rumen, retículo e omaso. O abomáso é produtor de ácido clorídrico e pepsinogênio e tem o pH fisiológico de 3. As enzimas secretadas pelas glândulas do abomáso são pepsina e pepsinogênio, a gastrina, que é um hormônio, e o ácido clorídrico e água. É importante lembrar que o tamanho do pré-estômago dos ruminantes recém-nascidos é quase igual ao do abomáso, completamente diferente das proporções normais dos animais adultos, nos quais o pré-estômago corresponde a mais de 90% do volume gástrico total. O aumento do pré-estômago ocorre rapidamente após o nascimento, mas a velocidade depende do tipo de dieta. Quando é permitido que os jovens ruminantes tenham acesso à alimentação sólida logo após o nascimento, a velocidade de desenvolvimento do pré-estômago é máxima. Nos bovinos, o período de desenvolvimento do pré-estômago é dividido em período não ruminante, do nascimento a 3 semanas de idade, e período de transição, de 3 a 8 semanas de idade. Com 8 semanas de idade, os bezerros que têm acesso à comida sólida atingem proporções gástricas semelhantes à distribuição dos adultos. Os pré-estômagos são estéreis ao nascimento, mas são rapidamente colonizados pelas bactérias do ambiente, principalmente por organismos facultativos. Para o desenvolvimento adequado do rumen no animal lactente, é importante que esse leite seja desviado do rumen, que ainda está se desenvolvendo. Isso é conseguido através da goteira reticular, ou também chamada de goteira esofágica, que é uma estrutura, uma invaginação semelhante a uma calha, que percorre a parede do retículo, desde a cárdia até o orifício retículo-omasal. Quando estimulado, os músculos da goteira se contraem, causando encurtamento e uma torção. Essa torção faz com que as bordas da goteira se fechem, formando um tubo quase completo, da cárdia ao canal omasal. Quando a goteira está contraída, o leite que entra na cárdia é direcionado para o omaso, com somente 10% ou menos entrando no rumen. O leite atravessa rapidamente o omaso e entra no abomáso.
A postura do bezerro ou do cordeiro, ao sugar, parece não ter muita influência sobre a função dessa goteira reticular, mas a ingestão rápida de líquido de um balde aberto, ao contrário da sucção de um bico de mamadeira, frequentemente resulta no funcionamento inadequado da goteira e no derramamento do leite para dentro do rúmen. E a presença do leite no rúmen resulta na formação de padrões inadequados de fermentação e possíveis problemas gástricos. Ele é formado por duas partes, o intestino delgado e o intestino grosso. O intestino delgado, ele é formado pelo jejuno, duodeno e hígado. Ele é o principal sítio de absorção de nutrientes. Internamente, ele possui vilosidades que são projeções semelhantes aos nossos dedos da mão. Essas projeções estão em constante movimento e isso facilita o contato entre os nutrientes e a mucosa do intestino. Esses nutrientes são absorvidos pelos capilares sanguíneos e levados até o fígado. O intestino grosso ele é dividido em 3 partes, o colo, o reto e o seco. É lá que acontece a absorção de água e eletrólitos. É lá também que é formada as fezes, através do alimento que não foi digerido. Essas fezes são acumuladas no colo e, através de movimentos peristálticos, é levada até o reto. Com o acúmulo desse material no reto, ocorre o estímulo da defecação.